Você já percebeu como a gente vive como se a morte fosse algo distante, quase teórica, algo que acontece com os outros? Até que, de repente, ela aparece. Num velório, num quarto de hospital, numa ligação que chega no meio da noite. E aí, não tem como fugir da pergunta: o que realmente acontece 5 minutos depois da morte? Talvez você já tenha imaginado uma cena de filme. Uma luz branca. Um túnel. Pessoas esperando do outro lado. Ou então o contrário, um vazio total. Silêncio. Escuridão. Mas quando a Bíblia fala sobre esse momento, ela não descreve efeitos especiais. Ela não alimenta curiosidade mórbida. Ela aponta para algo mais profundo, mais sério, mais decisivo. Agora imagina comigo uma cena simples. Um quarto de hospital. O som constante dos aparelhos. Alguém segurando a mão de quem está partindo. O coração desacelera. Para. O médico confirma. Para quem está ali, parece tudo rápido demais. Um instante. Um suspiro. Um silêncio pesado. Mas espiritualmente falando, aquele instante é gigantesco. A Bíblia diz que o ser humano morre uma vez, e depois vem o juízo. Não existe uma fila infinita de recomeços. Não existe um vamos tentar de novo. Existe uma transição. E essa transição não é física. É espiritual. 5 minutos depois da morte, o corpo já começou a desligar. A ciência explica isso, sem mistério. O cérebro para de receber oxigênio. As células perdem função. O sistema apaga. Mas a fé cristã afirma algo forte. Você não é só corpo. Você é corpo e alma. E é aqui que tudo muda. Jesus contou uma história sobre um homem rico e um homem pobre chamado Lázaro. E o detalhe que quase passa despercebido é este: logo depois da morte, os dois estão conscientes. Não estão dormindo. Não estão apagados. Estão conscientes. Um em consolo. O outro em sofrimento. Isso muda completamente a forma como a gente vê aqueles primeiros minutos. A morte, na visão bíblica, não é o fim da experiência. É separação. O corpo fica. O espírito segue. E talvez o que mais incomode seja isso. A consciência continua. Pensa comigo. Tudo o que você é, suas escolhas, seus amores, suas palavras, seus arrependimentos, não é só química. Existe algo em você que sente, que decide, que percebe. A Bíblia chama isso de alma. E ela não desaparece quando o coração para. E aqui vem a parte que dói um pouco. Se a consciência continua, então a responsabilidade também continua. Talvez o maior medo não seja deixar de existir. Talvez o maior medo seja continuar existindo e ter que encarar quem você realmente foi. 5 minutos depois da morte, segundo a fé cristã, não existe confusão. Não existe uma sala de espera indefinida. Existe destino. Jesus disse a um homem na cruz: hoje você estará comigo no paraíso. Não foi um dia. Não foi quando for o momento certo. Foi hoje. Isso aponta para algo imediato. Uma transição direta. Como atravessar uma porta que sempre esteve ali, mas que você nunca percebeu. E aqui está algo que quase ninguém fala. A morte não cria um novo caráter. Ela revela o que já estava lá. Ela não transforma egoísmo em amor. Não transforma indiferença em fé. Ela apenas confirma o caminho que foi escolhido em vida. É como abrir o resultado final de uma história que você escreveu todos os dias, mesmo quando achava que ninguém estava olhando. Talvez você esteja pensando: e o julgamento final? E a ressurreição? Sim, a Bíblia fala disso. Fala de um momento futuro, coletivo, definitivo. Mas antes disso, existe a continuidade da alma. Existe a consciência. Existe a confirmação do caminho trilhado. E isso não foi escrito para gerar pânico. Foi escrito para gerar lucidez. Porque, no fundo, a morte não é só um evento biológico. Ela é o ponto final de uma narrativa. E essa narrativa está sendo escrita agora. Talvez o que mais importa não sejam os 5 minutos depois da morte, mas os 5 minutos antes. As palavras que você escolhe. O perdão que você oferece ou retém. A decisão de buscar a Deus ou ignorar. Existe algo muito humano na nossa tentativa de evitar esse assunto. A gente muda de tema. Diz que ainda tem muito tempo. Mas a Bíblia chama a morte de último inimigo. Não de algo leve. Não de algo neutro. Ela é consequência de uma ruptura. Ao mesmo tempo, a fé cristã não termina na morte.
Ela aponta para a esperança. Para quem viveu ignorando qualquer sentido espiritual, aqueles primeiros minutos podem ser o momento mais claro de toda a existência. Como acordar de um sonho e perceber que a verdade sempre esteve ali. Mas para quem viveu em fé, em arrependimento, em comunhão com Deus, a morte não é um salto no escuro. É retorno. É encontro. Paulo escreveu que partir e estar com Cristo é melhor. Não parece desespero. Parece descanso. E aqui eu preciso tocar num ponto sensível. Muita gente vive com medo porque sente que não é boa o suficiente, que falhou demais, que errou demais. E então imagina a morte como um tribunal frio, sem esperança. Mas o centro da mensagem cristã não é condenação. É graça. Não é você falhou, agora pague. É ainda há tempo. O medo da morte, muitas vezes, revela algo mais profundo. Medo de ter vivido raso. Medo de não ter amado o suficiente. Medo de ter desperdiçado tempo. E isso pode paralisar você. Ou pode acordar você. Porque se a morte é certa, então a vida é urgente. Não urgente no sentido de correr, desesperado. Mas urgente no sentido de viver consciente. Cada escolha importa. Cada gesto importa. Cada decisão deixa marca. Talvez você queira saber detalhes exatos de como é o céu. Como é o inferno. Como são as sensações. Mas a Bíblia não alimenta curiosidade vazia. Ela direciona o foco para a preparação. Os 5 minutos depois da morte não são um espetáculo. São confirmação. E aqui está a parte mais importante. Você está vivo agora. Respirando. Pensando. Sentindo. Isso significa que o tempo da escolha ainda está aberto. A morte não é o vilão principal da história. Ela é o portal. O verdadeiro ponto de decisão é hoje. Enquanto você pode pedir perdão. Enquanto pode perdoar. Enquanto pode buscar a Deus. Talvez a pergunta mais honesta não seja o que acontece 5 minutos depois da morte. Mas o que está acontecendo comigo agora? Você tem vivido no automático? Tem deixado para depois aquela conversa importante? Tem adiado decisões que sabe que precisa tomar? Essa reflexão não deve gerar medo. Deve gerar consciência. Porque, segundo a fé cristã, a história não termina no último batimento do coração. Ela continua. E continua de forma coerente com aquilo que foi plantado. A morte não apaga quem você é. Ela revela. E isso pode assustar. Mas também é profundamente justo. Então deixa eu te fazer uma última pergunta. Se seus 5 minutos finais chegassem hoje, o que eles revelariam sobre você? Ainda há tempo. E talvez falar sobre morte seja, na verdade, a forma mais sincera de aprender a viver.